Boa tarde, meu nome é Duílio Bonner E o meu, Carla Bernardes. e esse é o Folha Tá Sem Galho, o seu informativo diário sobre o meio ambiente. Hoje falaremos de um problema bastante grave que acomete toda a sociedade brasileira, que é o desmatamento. O Brasil possui um longo histórico de desmatamento em todos os biomas brasileiros. Segundo o MAP Biomas Alerta, em 2020 foram registrados mais de 74 mil alertas de desmatamento no Brasil. E ainda assim, constatou-se que cerca de 98% tinha indícios de ilegalidade, ou seja, ocorreram dentro de áreas protegidas ou não apresentam autorização de supressão registrada no Sistema Federal. Ao falarmos de desmatamento, sempre vamos associar a floresta amazônica. Entretanto, não podemos dizer que os outros biomas também são bastante afetados, como a exemplo, a caatinga. De acordo com o MAP Biomas, a Caatinga passou por uma perda de vegetação primária abrangendo 15 milhões de hectares entre os anos de 1985 e 2020, o que representa mais de 26% da floresta. Um dos principais motivos da desertificação são queimadas, desmatamento, pecuária intensiva e entre outros. Promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de floresta, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento, segundo a ONU, são formas que ajudam a manter a biodiversidade brasileira. Agora vamos com a Deise Pardal com as nossas informações sobre a taxa de desmatamento de 2022 da floresta amazônica. Oi, Bonner. Oi, Carla. Isso mesmo. Saiu a taxa de desmatamento de 2022 da floresta amazônica brasileira. E nós não trazemos boas notícias. Segundo o PRODES, foram 11.568 quilômetros de desmatamento, o que equivale a 1,6 milhões de campos de futebol. Apesar de representar uma queda em relação ao ano de 2021, apesar de representar uma queda em relação ao ano de 2021, a área de desmatamento manteve o padrão Bolsonaro de destruição da floresta amazônica e só perde para os dados do ano passado, quando o desmatamento chegou a 13.235 km² de destruição. Ao analisarmos a média de desmatamento da gestão Bolsonaro 2019 a 2022 com os 4 anos anteriores, 2015 a 2018, a gente consegue perceber que houve um aumento de 55% de desmatamento da floresta amazônica brasileira. E esses dados são ainda mais preocupantes. Segundo os dados divulgados pela plataforma de inteligência artificial Previsia, se em 2023 as derrubadas não forem interrompidas, a floresta pode perder mais de 11.805 quilômetros de mata nativa. Além disso, o PRODES divulgou os estados que mais destroem a floresta amazônica. Em primeiro lugar, temos o Pará, com 35,8%, seguido da Amazônia, com 22,54%, Mato Grosso, com 16,48%, e Rondônia, com 13,7% de desmatamento. E a gente já consegue sentir os efeitos colaterais do desmatamento, com o aumento das temperaturas. As florestas, elas desempenham um papel fundamental na regulação da temperatura do planeta, mantendo um ambiente mais úmido, mais fresco e mais oxigenado. Quando as árvores são derrubadas, todos esses fatores acabam e as temperaturas aumentam. Dados mostram que em uma região não arborizada de São Paulo pode ter entre 8 a 10 graus mais alto do que uma região arborizada. Então, a gente consegue perceber a importância das florestas, não somente para a regulação da temperatura, mas para diversos benefícios que elas nos proporcionam. E a gente sabe que sem floresta não tem vida. Deixo agora com você, Bonner e Carla. Obrigada. Muito obrigado, Deise. E como podemos observar pelos números, podemos ver que a situação está preocupante. Realmente, Bonner, a situação está muito difícil. Seguindo com a nossa programação, com a câmera escondida em posse de um dos nossos repórteres, fomos capazes de captar o depoimento de um ex-membro do governo. Vale ressaltar que nenhum dos dois foram identificados. Boa tarde. Boa tarde, guerreiro. Fala aí. Eu queria saber um pouco sobre essa grande taxa de desmatamento que está acontecendo no Brasil. Olha só, sobre isso, atualmente eu não tenho prioridade para falar, ok? Porque na minha época, do meu tempo, né, essa coisa de desmatamento aí era tudo movido à base de fake news.
Por exemplo, houve aí uma taxa de aumento e preservação de diversas espécies ao redor do nosso país. Ok? Mas eu queria saber mais um pouco sobre esses dados, porque foi publicado em vários sites, em vários artigos, que no seu ano houve um aumento de 20% de desmatamento. Fake news. É mentira. Olha só, como eles estão dizendo, meus companheiros estão dizendo aqui, ó, tá certo? É tudo fake news, movido pela corja petralha, É verdade. por Lula, Boulos e sua corja petista aí, ó, tá ok? Esses dados são fakes. Se você puxar um pico altíssimo, ainda no governo do Nove Dedos, tá certo? Lá que em ano? 2008, pô. Deixa eu falar, tá ok? Lá em 2008, tá certo? Teve um pico altíssimo de desmatamento aqui, tá ok? De quantos quilômetros quadrados? Olha só, meu querido, eu não sou Google, tá ok? Você pode, se quiser, pesquisar, pesquisar, ok? Diogo. Você tá achando, você é de algum jornal, ou você é do Folha Sem Galho lá? Não, Você eu tá só aqui leio escondido artigos, aqui, eu só leio pô, artigos. mano. Não Ah, sou. tudo bem. Eu só quero ficar atualizado sobre a temática. Tá ok, tá Olha ok. lá, hein? Porque no seu governo bateu um pico de 16 mil quilômetros quadrados de desmatamento. 90% ou mais era representado só pelo bioma Amazônia e Caatinga, somados. Olha, meu querido, a única coisa que eu tenho pra falar da Caatinga é do teu sovaco aqui, tá certo? Você tá fedendo muito. isso? Não, olha só. Não. Mas Oxi. sobre a Amazônia, Calma. sobre a Amazônia, que é vista pelo mundo todo, tá ok? Todo mundo tá querendo meter a mão nas nossas árvores, na nossa Amazônia. E eu vou te dizer uma coisa aqui, não tem ninguém mais patriota do que eu para proteger as nossas árvores, tá ok? Ninguém mais aqui está com a camisa da seleção como eu sou, vestido no peito, patriota como sempre, É verdade. tá certo? Mas eu queria saber mais dados sobre isso, porque a Caatinga realmente está tendo um grande descaso, sendo bastante desmatada, muitos mentira. quilômetros quadrados de Fake perda. Fake news. Vocês acham que é fake news realmente? Fake news. Olha só, sobre a Caatinga, pra você, tá ok? Não, mas poderia me explicar um pouco melhor? Já expliquei, Não, mas poderia explicar? já expliquei, Certeza que você já explicou? já expliquei. Caraca, mas o que é que você acha realmente sobre o desmatamento? Se você acha essa prática legal, se ela é essencial para o capitalismo? Olha, sinceramente, não tem ninguém que ame mais árvore do que eu. Tem coisa melhor que isso aqui? É verdade. O que é isso aí? Um pé de ninho aqui, lindo, maravilhoso, enorme, cresce rápido, faz sombra, porque pra mim é pra isso que a árvore serve. Fazer sombra pra comer um churrasquinho com os amigos, começar a bater um papo, tá ok? Mas essa árvore não é prejudicial à nossa natureza? Olha, à nossa biodiversidade quem tá nativa? me prejudicando aqui é você, tá certo? Eu quero que você se retire da... Como podemos ver, Carla, realmente trata-se de um mito, porque é impossível acreditar numa coisa dessas. Segundo o nosso jornal da última quinta-feira, a Folha Tá Sem Galho entrevistou o biólogo Charles Calvin para entender melhor os impactos da situação. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Bonner. Boa tarde a todos de casa. Eu, repórter Luiz Dias, vim trazer mais informações acerca do desmatamento para todos vocês. E como vou fazer isso? Com a ajuda do biólogo Dr. Charles Calvin, no qual combinamos anteriormente com ele e é especialista no assunto. Dr. Calvin, tudo bem? Podemos entrar? Podem sim, por favor. Jornal Folha Tá Sem Galho. Dr. Calvin, poderia explicar para mim, para o pessoal de casa, para Carla e para o Bonner que também está vendo a gente, o que é que caracteriza o desmatamento? Uma ótima pergunta. Bem, vamos tentar explicar de uma forma um pouco mais fácil para todo mundo conseguir entender o conceito. O desmatamento, também chamado de desflorestamento, ele se caracteriza pela perda da cobertura vegetal, seja ela total ou parcial de uma determinada área. E doutor, qual o principal fator do desmatamento? Nossa, um ótimo ponto você levantou agora. Em 2022, a RAD, que é o Relatório Anual de Desmatamento, junto com o MAP Biomas, levantou dados relacionados ao desmatamento no Brasil, onde foram obtidos dados que 16,5 mil quilômetros quadrados foram devastados, ou seja, foram desmatados. Esse número ele se torna um pouco mais complicado quando vemos os biomas que foram desmatados, todos. Porém, dois eles tomam destaque. A Amazônia e a Caatinga, representando mais de 96% dos biomas devastados. E doutor, conta pra gente, o capitalismo tem algum papel nisso?
Nossa, você levantou realmente outro ponto muito importante. Em todo o mundo, o fator mais importante de aumento do desmatamento é o agronegócio. E no Brasil não foi diferente. Ele representa uma porcentagem de aproximadamente 97%, dado esse tirado do relatório da RAD. Porém, existem algumas pequenas exceções aqui no Brasil. No Pará, cerca de 2% não foi devido a um desmatamento de agronegócio, mas sim por causa do garimpo. Já em grandes capitais e grandes centros urbanos, o problema foi na expansão urbana, já que uma cidade expande, ela precisa devastar uma área para que ela consiga crescer. E, Dr. Calvin, o senhor poderia dizer para a gente alguns dos problemas que o desmatamento causa? Sim, eu poderia sim. Vamos citar alguns, como a perda da biodiversidade. Como assim? Quando uma floresta é desmatada ou ocorre o desflorestamento, como quiser melhor chamar, muitas espécies são mortas nesse local e não são replantadas. Ou seja, a gente já tem uma perda muito grande. Quando você une ao fato de ocorrer a degradação de habitats, junto com o desflorestamento, nós temos noção que algumas áreas nunca retornarão a ser o que eram antes, ou seja, perdem as características do ambiente. E muitas vezes aqueles seres vivos precisavam daquelas características precisas para sobreviver, podendo levar elas à extinção ou até uma redução muito grave de sua população. Um tema muito discutido, geralmente nas escolas, no ensino médio, até mesmo em faculdades, são as mudanças climáticas. Quando ocorre o desflorestamento, a gente retira, obviamente, as árvores. E as árvores são as principais responsáveis pela captação de CO2 atmosférico. Se não existe essa captação, significa que vai ter um excesso no ar atmosférico. Desculpa o erro. Consequentemente, aumentando assim o efeito estufa. E um tema muito pertinente, que é de interesse de saúde pública, são a disseminação de doenças. Quando uma área inteira é desmatada, é desflorestada, muitos organismos que são vetores de doença acabam vindo para a zona urbana, que é onde nós vivemos. Então, eles trazem consigo várias doenças, e assim ocorre uma grande disseminação de doenças. Perfeito, Dr. Calvin. Nos enriqueceu bastante com diversas informações. Mas poderia dizer mais um pouquinho trazendo sobre as leis que cercam esse tema? Existe uma lei muito interessante. O Brasil ele tem várias unidades de conservação. E danificar ou destruir, modificar essas unidades de conservação é considerado crime. E você pode ser preso de 1 a 5 anos. Dr. Calvin, agradeço muito ao senhor. Eu que agradeço. Repórter Luiz Dias, para o jornal Folha Tassengalha, é com você. Carla, é com você, Bonner. Obrigado, Luiz Dias. E obrigado também ao Dr. Calvin pela brilhante aula. Realmente, a explicação dele foi bastante clara e ajuda a população a entender melhor e olhar com carinho para a preservação. E esse foi o Folha Tassengalha de hoje. Uma boa tarde. Uma boa tarde e até a próxima.